Irmãos, na hora do louvor ali, a Jéssica começou aqui o louvor falando sobre conhecimento. E na hora que eu estava louvando ao Senhor, o Senhor trouxe uma realidade no meu coração que isso acontece muito ainda, infelizmente. Ela falou sobre o conhecimento, que quando a gente tem conhecimento, parece que uma luz se acende e a gente começa a ter clareza das coisas. E veio no meu coração um versículo que diz lá em João 8,32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Cristo. Infelizmente, muitos irmãos frequentam por anos a igreja, esperando que o simples fato de frequentar, de ouvir músicas gospel, ouvir a ministração aqui da palavra, espera que haja mudança na sua vida, que haja libertação. Na verdade, isso faz parte, mas se não houver conhecimento da verdade, conhecimento de Cristo, a vida não muda, a vida não você não é liberto. Então, eu conheço muitas pessoas que estão presas dentro da religiosidade, dentro de muitas igrejas, congregações, mas que não são livres. Um evangelho que é pregado que não traz liberdade, que não traz cura, que não traz mudança de vida, não é um evangelho de Cristo. Então, quando você procurar uma libertação, uma transformação de vida, lembre sempre de buscar a Cristo, que é a verdade que cura, é a verdade que liberta. Amém? Só completando que ela começou no louvor. Então, vamos começar a nossa palavra. Você está preparado aí? Aleluias! Irmãos, eu não sei se você já ouviu falar, várias pessoas quando sobem aqui para ministrar a palavra, a gente fala que primeiro ela é ministrada para nós. Como diz o Ed, eu prego para mim, prego para você. E essa palavra falou muito ao meu coração durante esse tempo e tem muito a ver com eu estar aqui hoje, porque você vai ver aqui o que acontece com você também. Eu acho que eu não sou a única. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 8. 1 Reis 17, versículo 8. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha, que restou numa vasilha, e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer. Mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Irmãos, vamos lá. Esse cenário aqui da viúva de Sarepta, havia 3 anos e meio de seca naquela época. E você imagina, ela estava viúva, olha o cenário. Ela tinha um pouco de farinha e azeite, e ela falou com o profeta ali, quando o profeta pediu para ela fazer um pão para ela, ela falou que era o ingrediente que ela tinha para a última refeição. Você imagina o desespero que aquela mulher estava de pensar em morrer. E pior ainda dela pensar em morrer seria pensar no filho dela morrendo. Porque para uma mãe, nada pior do que imaginar o sofrimento de um filho. A gente quer até sentir as dores dele, mas a gente não quer que ele sofra. Você imagina ela, com o resto do alimento, pensando que ele morreria de fome e depois ela morreria. E aí Deus fala com ela que vai chegar um profeta, porque aqui no versículo, aqui fala que dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Então, Deus havia falado com ela, que, olha, vai chegar um profeta e eu
já estou te falando para você alimentar ele. Você imagina a cabeça dela pensando, Senhor, estou passando fome, estou passando sede, estou passando necessidade, eu vou morrer, tenho um pouquinho de farinha e o Senhor ainda manda um profeta para me alimentar. Você imagina na cabeça dela quantas mil coisas passaram na cabeça dela. Mas quando Elias chega e pede para ela água, a água já era muito difícil, porque já estava no período de seca de 3 anos e meio. E ela vai até que recebe bem a água, vai lá e vai entregar a água. Mas na hora que ele pede o alimento, ela deve ter pensado assim, não, a água até vai, agora alimento, aonde que eu vou tirar? Se eu não tenho nem para mim, nem para o meu filho, imagina para o profeta. Mas mesmo assim ela obedeceu. Mas antes ela disse, eu não tenho comida, mas eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Ou seja, ela não tinha o que era necessário, mas ela tinha alguma coisa. Eu quero depois que você abra agora, depois de ler a viúva, eu quero que a gente leia outro versículo, que é em João 3, que uma coisa vai se encaixar com a outra, e lá no final nós vamos juntar tudo. Vamos lá em João capítulo 6, um pouquinho para frente aí, versículo 1. Versículo 1 diz assim, capítulo 6 de João, versículo 1. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que eles haviam realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu, diga ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e a todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos, agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. E eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com a sobra. Aleluia. Esse versículo, essa parte aqui, conta a primeira multiplicação. O cenário, vamos pensar no cenário, Jesus subiu no monte, e quando ele sobe no monte, ele vê aquela multidão. A Bíblia relata que só de homens era 5.000, vamos colocar aqui pelo menos mais umas 3.000 de mulheres, crianças, adolescentes, enfim, uma média de umas 8.000 para mais. Então, isso é uma multidão. E estava todo mundo com fome naquela hora. E Jesus já sabia o que ele ia fazer, mas ele precisava de alguma coisa para partir o milagre da multiplicação. E ali os discípulos procuram o que acontece. Eu fiquei imaginando esse rapaz próximo dos discípulos ouvindo aquela conversa. Como nós vamos fazer para comer? E aí, está com fome? E agora o que nós vamos fazer? E aquele rapaz tinha pães e 2 peixes. E ele chegou para o discípulo e falou, eu tenho isso. Será que isso vai dar? Os discípulos olharam e falaram, nem se a gente fizesse um milagre. Eles devem ter pensado. Mas aquele rapaz, ele ofereceu ali o que ele tinha, que é aquele pão e aquele peixe. Quero contar para você o terceiro cenário. Vamos lá rapidinho. Em João 2, são 3 cenários, e a gente vai extrair dos 3 cenários o que eu gostaria de deixar aqui para vocês essa noite. João capítulo 2, versículo 1. Então, a gente falou o cenário da viúva de Sarepta, o cenário da primeira multiplicação ali dos pães e dos peixes, e agora a gente vai contar o cenário aqui do milagre no casamento em Caná da Galileia. Capítulo 2 de João, versículo 1. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Haviam ali perto 6 potes de pedra, usados na purificação
cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre da cerimônia provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Então, esse é o terceiro cenário. O terceiro cenário é o casamento que Jesus estava participando, foi convidado, e na metade do casamento faltou o vinho, e aí os serviçais lá, o cerimonial lá, chamou, a Maria viu aquilo ali e falou: Jesus, acabou o vinho, e agora o que a gente vai fazer? E Jesus falou: traga água, encha os potes de água. E eles encheram o pote de água e ele foi transformado em vinho. Nesses três cenários aqui, irmãos, a viúva, para ela, poderia ser pouco que ela tinha. Talvez uma farinha, um pouco de azeite. No segundo cenário, os poucos pães, os poucos peixes, para aquele rapaz, poderia ser pouco. E no terceiro cenário, aquele pessoal ficou pensando assim: mas água? Mas, pelo amor de Deus, Jesus está pedindo água. Parecia ser pouco. Irmãos, muitas das vezes o Senhor, ele vai, muitas vezes, na maioria das vezes, se você reparar, nos milagres que Jesus faz, na grandeza que o Senhor faz, ele sempre precisa de um ponto de partida, vamos dizer, ele precisa de uma matéria. E se aquela mulher tivesse achado pouco que ela tinha e tivesse negado para ele aquele alimento: não, eu não tenho comida não, mas eu pensasse, a farinha que eu tenho é tão pouco que eu nem vou falar dela, não tinha acontecido aquele milagre. Se aquele rapaz com os pães e com os peixes pensasse assim: eu não vou nem abrir a minha boca, não, porque é tão pouco peixe, é tão pouco pão, que não vai fazer nem diferença. Imagina se aquele pessoal do cerimonial falasse assim: mas a gente só tem água, não vou nem fazer o que Jesus pediu, não teria feito aquele milagre. Quantos de nós, isso me inclui eu, que muitas vezes o Senhor me pediu para fazer algo, eu falei assim: mas é tão pouco. É tão pouco que não vai servir para nada. Mas eu sei tão pouco, eu tenho tanta pouca habilidade, ou eu falo tão mal, ou eu não tenho tanta influência, eu prefiro ficar calada, porque é tão pouquinho que não vai fazer diferença. Sabe, irmãos, o diabo, ele é mestre nisso. Porque quantas vezes ele falou isso comigo? Essa palavra essa transformação na vida das pessoas, chegou até... Desculpa. O Senhor me falou várias vezes para mim estar aqui influenciando pessoas, falar com pessoas. Quantas vezes o diabo falou comigo: é tão pouco, não serve para nada. O que a gente tem, amado, pode parecer pouco, mas as mãos do Senhor é muito. Irmãos, não despreze os pequenos começos, porque é nos pequenos que o Senhor prova o seu coração. Não é muito que você faz, mas é o coração disponível para fazer. Quando a gente serve ao Senhor, aquela viúva, talvez o profeta, ele estava esperando uma viúva rica. Imagina o profeta, irmãos. O profeta estava passando por um momento difícil, porque ele estava fugindo naquela época. Fugia de um canto, fugia de outro. E quando o Senhor falou com ele assim: vai lá, encontra uma viúva. Você não imagina o profeta pensando assim: eu vou encontrar uma viúva rica que vai me alimentar, porque ele já tinha sido alimentado por corvos há uns capítulos atrás. A Bíblia relata que ele tinha sido alimentado por corvos, ou seja, estava passando uma necessidade, um aperto danado. E quando ele encontra a viúva era pobre. E ela estava condenada à morte. E o profeta chegou perto dela e ela simplesmente deu tudo que ela tinha. Ela não achou pouco, irmãos. Ela achou que era necessário, porque ela tinha uma palavra. O Senhor falou com ela: você vai alimentar o profeta, mesmo que você tenha pouco, porque o pouco na mão de Deus transforma em muito. Quantas vezes a gente dá ouvido ao diabo, e ele é sujo, irmãos. Ele quer te prender em dois mundos, que é o passado ou o futuro. Por quê? Ele não quer que você viva o hoje. Ele quer te prender no passado, porque quando você está preso no passado, você não muda o que passou.
Isso chama depressão. Quando você fica preso numa coisa que aconteceu, em alguém que fez alguma coisa com você, uma coisa que você poderia ter sido e não foi, ele quer te prender lá, porque lá nada muda. Ou ele quer te prender lá no futuro, pelas coisas que você ainda não é, pelas coisas que você ainda não conquistou, pelas coisas que você talvez nunca vai ser. Porque você, quando você está presa no passado ou no futuro, você deixa de viver o hoje. E é no hoje que o Senhor vai operar. É naquele dia que o profeta ele precisava ser alimentado. Era naquele dia que as 5.000 pessoas ou mais precisavam ser alimentadas. Não era daqui um ano, não era daqui um mês, era naquele dia. Então, o diabo, muitas vezes, ele sopra no nosso ouvido. Você não tem nada. Isso que você tem é tão pouco que não vai fazer diferença na vida de ninguém. Você fala tão pouco que se você abrir a boca ninguém vai te ouvir. Ou você tem tão pouca influência que é melhor você ficar quieto. E se você pensar bem, nesses 3 cenários que eu contei aqui para vocês, você acha realmente que Deus precisava daquela farinha, daquele azeite para alimentar o profeta? Sendo que um pouco antes, no livro de Reis, fala que os corvos alimentavam ao profeta. Então, ele não precisava da farinha, ele não precisava do azeite. O que ele precisava era do coração da viúva disponível para abençoar ela e abençoar o profeta. Ele não precisava daquela farinha, ele não precisava daqueles peixes. Deus tinha feito cair, no Antigo Testamento, a gente vê o pão caindo do céu. Ele precisava daquele pãozinho, daquele rapaz ali, aquele pouco pão que ele estava guardando, não sei quantos dias que ele estava andando com aquele pão. Ele não precisava do pão, mas ele precisava do coração disponível daquele homem para operar um milagre naquela hora. Aquela hora do casamento ali, ele não precisava, gente, de água, ele não precisava que o pessoal fosse lá e enchesse os cântaros lá, os vasos de água. Ele precisava de um coração obediente. E pode parecer pouco, mas essa obediência, esse coração disponível, viabiliza os milagres do Senhor. Ele não precisa de recursos. Às vezes você fica pensando assim, eu tenho tão pouco, que o pouco não vai fazer diferença aqui nessa igreja. Eu sou tão simples, que o simples não vai fazer diferença. Faz. Porque esse pouco que você tem na mão do Senhor vai se transformar em muito. O que você tem de pouco, quando você oferece para Deus, ele multiplica tanto que ainda sobra. Porque aqui, ó, na multiplicação, eles comeram à vontade e ainda sobrou. Então parecia pouco, mas sobrou, porque ele além dele abençoar a vida de quem entrega, ele abençoa a vida das pessoas que estão perto, as pessoas que estão rodeadas ali. Não deixe, irmãos, o diabo te enganar. E ele é sutil. Ele é muito sutil, porque é nas pequenas coisas, é no seu dia, quando você está ali, quando às vezes surge alguma coisa para você fazer no seu trabalho, ou na sua casa, ou até mesmo aqui na igreja, servindo ao Senhor, e o diabo ele vai soprar. Você não é nada, você não tem nada, você é muito pouco, é melhor você ficar quieto, mas é isso que ele quer, que você fique quieto, que você não haja, que você não cresça, que você não progrida, porque assim assim ele vai estar ganhando espaço na sua vida. Assim ele você vai acreditando no diabo cada vez mais, até que um dia a sua luz pare de brilhar. Então não dê ouvidos, irmãos, é muito sutil, não é coisa alta, ele vai falando aos pouquinhos para você. Muitas das vezes ele pode colocar no seu coração, às vezes você pensa assim, não, irmão, pensando sempre no futuro, quando eu for isso, eu vou fazer aquilo. Não, irmãos, quando eu tiver... Eu pensava que, quando eu estava aqui, eu pensava assim, não, um dia, quando eu tiver muito tempo para me dedicar ao estudo da palavra, quando eu tiver muito tempo de crente, quando eu tiver muito tempo, eu vou estar ali ministrando a palavra. Irmãos, quando pode nunca chegar. Vem com o que você tem, porque é com ele que ele acrescenta. Você apresenta o que você tem, porque Deus ele nunca vai te cobrar o que você não tem. Nunca. Ele vai te cobrar exatamente o que você tem, porque ele te conhece. Ele sabe o seu nível de instrução, ele sabe o seu nível de influência, ele sabe o seu nível de conhecimento. Então, ele não vai te cobrar o que você não sabe. Ele vai falar assim, você poderia ter falado isso, você poderia ter pensado isso. Não, ele te conhece. Então, ele vai te usar e ele vai querer de você o que realmente você sabe, o que realmente você pode oferecer. O profeta, ele não pediu à viúva aquilo que ela não tinha. Pediu o alimento, e ela tinha ali para fazer. Quando você entrega para o Senhor o que você tem, pode parecer pouco para você, pode parecer pouco para o mundo, mas nas mãos do Senhor vai alimentar uma multidão.
é alimento. Então, não deixe o diabo te limitar com isso. Lá em Lucas 16:10, a palavra do Senhor diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Sabe, irmãos, quantas vezes eu ouvi pessoas falarem assim: quando eu ganhar um salário de 10 mil reais, eu vou ser fiel ao meu dízimo e oferta, porque vai sobrar, porque hoje eu ganho 2 e não sobra, então quando eu ganhar 10, vai sobrar 8. Todo mundo pensa assim, né? Mas quando você ganhar 10, você vai gastar os 10. Porque quem é fiel no pouco, se você consegue honrar ao Senhor com os 2 que você ganha, quando você chegar aos 10, você vai honrar com os 10. Quando você chegar aos 50, você vai honrar com os 50. E você não vai sair de onde você está e alcançar alguma coisa ali antes de você passar por hoje. Então, se você pensar que você vai ser fiel lá na frente amanhã, se você não é fiel hoje, é mentira. Você tá falando mentira para você mesmo. Se você pensar assim, no dia que eu trabalhar menos, eu vou me dedicar mais ao Senhor, eu vou orar mais. Se você não ora hoje, o tempo que você tem, talvez 10 minutos, talvez 30 minutos que você tem hoje, que seja pouco, mas que seja tudo que você pode dar. Amanhã, quando você tiver 8 horas por dia livre para fazer isso, você não vai fazer. Então, a gente tem que ser fiel no pouco, porque se você não for fiel no pouco, no mundo, o muito também não vai chegar. E quando a gente tem um coração disponível, amados, o pouco, é o que eu falei, o pouco do Senhor transforma em muito, porque o Senhor, Ele olha o coração. Deus, tem muitas pessoas aqui que às vezes não são expressivas na igreja, muitas pessoas às vezes mais caladas, mas são pessoas atuantes, pessoas que evangelizam, pessoas que influenciam, pessoas que pregam o evangelho, pessoas que servem. Quantas pessoas aqui na igreja servem em vários departamentos? As pessoas estão servindo, elas estão apresentando para Deus o pouco que ela tem, que ela pode achar pouco, mas na mão do Senhor que Ele está transformando a vida das pessoas. Quando o Senhor pediu para aquela mulher, quando o Senhor avisou para ela que ela ia alimentar um profeta, irmãos, ela podia ter pensado várias coisas e não obedecer e não dar, mas o que ela pensou? Eu vou cumprir a palavra do Senhor, porque tão certo quanto vive o Senhor, Ele vai fazer. E foi o que o Senhor fez, Ele enviou o profeta, e o profeta falou com ela exatamente o que Deus tinha falado, e ela foi obediente. A gente precisa só ser obediente à palavra. Quando a gente é obediente, as coisas funcionam. Você é fiel no pouco, o muito chega. Quando a gente fica com o coração naquilo que a gente não é, irmãos, o diabo ele acha espaço no nosso coração. Hoje, com as redes sociais, eu não sei você, mas nas redes sociais ninguém tem problema. Todo mundo está sempre viajando, todo mundo está sempre de férias, todo mundo está sempre sorrindo, todo mundo está sempre bonito. E teve um tempo atrás, eu até parei bem de olhar as redes sociais, porque aquilo estava me fazendo mal. Porque eu comecei a olhar a minha vida e falei, mas a minha não está assim, mas todo mundo só está assim. E é isso que o diabo quer, ele quer fazer você ficar olhando a vida dos outros e achando que a sua está horrível, que a sua não presta, que nada acontece, que o que você tem é pouco. Irmãos, para de olhar o que o mundo tem, o que o outro tem, comece a olhar para o que você tem. Não é pouco, é tudo que o Senhor precisa. É tudo que o Senhor precisa para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar os seus relacionamentos, para mudar a história da igreja. É o que você precisa, o que o Senhor precisa é o que você tem. Ele não vai te cobrar o que você não tem. Eu queria ler com vocês a parábola dos talentos. Lá em Mateus 25, abra comigo aí, por favor. O Senhor fala, nessa semana passada, foi essa palavra que foi falada lá na igreja de crianças, sobre os talentos. O Senhor fala com a igreja, fala com as crianças. É um Espírito Sol nos edificando e fazendo a gente crescer. Mateus 25, versículo 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com uma história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou o seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, ele entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou o buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo no qual ele havia
confiado 5 talentos, se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse, Senhor, me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui estão eles. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou, tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e será em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa história é muito maravilhosa, porque ele saiu para viajar, chamou os 3 servos, um ele deu 5, um ele deu 2, um ele deu 1. O 5 foi lá, trabalhou, deu 10. O 2 foi lá, trabalhou, deu mais 2. E o que recebeu 1, irmãos, sabe o que ele pensou? É tão pouco. É tão pouco que é melhor guardar, porque eu posso perder até o que eu tenho. E foi isso que ele fez, ele guardou, ele enterrou aquele talento dele ali. E quando o Senhor chamou os servos para prestar contas, o servo de 5 falou, olha, eu administrei o seu dinheiro, administrei bem e multipliquei ele. Então, de 5, agora ele é 10. E a mesma coisa fez o de 2. Eram 2 e agora é 4. Irmão, sabe o que eu aprendo com essa parábola? Que o que o Senhor está te dando, seja qual for a habilidade, seja qual for o dom que você tem, seja qual for qualquer coisa que você tenha, mesmo que seja material, mesmo que seja recursos, ou que seja apenas você, os seus dons, é para multiplicação. Ele não é para ser guardado. Porque o Senhor, ele não cobra o resultado, ele não cobrou do que tinha 2, que desse 10. Aquele 2 ele conseguiu multiplicar na proporção da habilidade que ele tinha. Tanto que a palavra ele usa aqui, ó, muito bem, meu servo, você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Ou seja, você conseguiu administrar 5, agora você tem 10. Você administrou 2, agora você tem 4. E aquele que não administrou nenhum, continua não tendo nenhum, porque do que não multiplicou foi tomado e foi dado para aquele que tinha 10. Irmãos, quando a gente ganha alguma coisa do Senhor, seja um dom, seja qualquer coisa, recurso, e a gente escolhe não administrá-lo, não operá-lo, não colocar em prática, mesmo que a gente tenha, será tirado. Agora, quando a gente põe em prática, quando a gente põe na dependência do Senhor, para o Senhor operar, aquilo é multiplicado. É o que aconteceu aqui com esses 3 cenários aqui. Parecia pouco, mas eles colocaram na mão da pessoa certa, e ela foi multiplicada. Essa parábola dos talentos, ela mostra isso, que os servos que foram fiéis, eles trabalharam com o que eles tinham, eles não acharam pouco. Eles trabalharam, diferente do último, que só tinha 1, e achou tão pouco que enterrou ele e não fez nada com ele. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Nós pensamos aqui, isso é tão pouco, é melhor eu ficar calada. Isso é tão pouco, eu falo tão mal, eu só tenho 1 ano de convertida, ou eu só tenho 1 ano de não sei o quê. Irmãos, se você conhece a verdade, se a verdade ela foi capaz de transformar a sua vida, o que você conhece, é isso que você vai falar lá fora. Se você conhece só um versículo da Bíblia, mas está colocando ele em prática, está funcionando na sua vida, comece a transbordar na vida das pessoas. Pode parecer pouco para você, mas para a pessoa que não conhece, aquilo ali é transformação de vida, aquilo ali é mudança de vida. O que a gente não pode fazer é passar ano, sair ano, e frequentar a igreja 1000 anos, 1000 anos da nossa vida, e a gente continuar do mesmo jeito sem multiplicar nossos talentos. Porque quando a gente chegar diante do Senhor, nós vamos prestar contas, como diz o pastor, eu quero entrar no céu com muita gente atrás de mim. Nós vamos prestar contas dos talentos que ele nos deu aqui na terra. E a gente fica com vergonha, com medo de se expor, com medo de falar, e achando que o Senhor vai ficar cobrando da gente aquilo que a gente não tem.
o que eu falei aqui é a realidade. É Satanás que ele vai te cobrar o que você não tem. Porque para Satanás você nunca está bom, nunca presta. Você tem que sempre estar correndo atrás de alguma coisa que não está no seu alcance. Você tem que ser sempre parecido com alguém que não é você. É ele que é mestre nisso, o Senhor não. O Senhor, ele te fez único, ele te deu suas habilidades, ele te deu as suas capacidades para você ser quem você é. No contexto que você é, na família que você é. Ele não vai te cobrar o que você não tem. E nesse versículo aqui a gente vê bem claro isso, porque o Senhor ele quer multiplicar o que você tem, mas você precisa confiar nele. Você precisa confiar nele e você precisa desenvolver esses talentos. Irmãos, nem sempre é fácil, sabe? Como eu falei, estar aqui hoje, muitas das vezes passou pela minha cabeça em desistir, em parar. Eu estava comentando isso com o Flávio semana passada, que todas as semanas que eu estou escalada aqui, irmãos, parece que se levanta. O irmão está rindo, ele se identifica, não é desse jeito, irmão? Parece que se levanta tantas coisas, o tempo parece que diminui, parece que a gente não tem tempo para nada, e vai se levantando coisas, e o seu coração vai ficando atribulado. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Eu vou desistir. E não é só estar aqui não, irmãos. Às vezes várias coisas que o Senhor já declarou aí no seu coração, já te deu como palavra, e na hora que você está quase alcançando, alguma coisa se levanta para você desistir. Mas é nessa hora que você está se achando fraco, você tem que se colocar na posição, eu sou forte. Porque em Cristo, eu não preciso ter, eu não preciso ser, porque o pouco que eu tenho na mão dele é o suficiente. Então, quando a gente pensa assim, Senhor, está difícil, mas é aí que ele vem. Quando a gente pensa, eu não consigo, é aí que a habilidade dele entra, mas o pouco que eu tenho, eu decido confiar, eu decido entregar na mão dele e ele vai fazer, porque ele é fiel, irmãos. A gente tem que aprender a confiar. Quantas vezes, irmãos, a gente vem cá, escuta uma palavra e finge ter fé. Finge ter fé. Fica aqui acreditando, mas quando a gente sai lá fora, a primeira obstáculo, a primeira dificuldade, você começa a duvidar da palavra que o Senhor te deu. Irmãos, a fé aqui dentro, ela não funciona lá fora. A fé ela tem que sair daqui, porque é lá fora que a fé é testada, não é aqui. Aqui todo mundo é bonito, todo mundo dá glória a Deus, é um ambiente gostoso de congregar, mas é na dificuldade, é lá fora que a fé tem que ser exercida, é na falta. Sabe? É quando você precisa exercer a sua fé, você muitas das vezes começa a ter incredulidade. Será que o Senhor mesmo falou? Será que pode? Será que vai dar certo? Não limite, sabe, o Senhor o operar do milagre do Senhor nos seus recursos. Às vezes você fica pensando assim, quando eu tiver muito, eu vou fazer muitas coisas, ou eu vou doar muito, ou eu vou abençoar muitos irmãos. Irmãos, às vezes não precisa de recursos. Às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, às vezes é uma visita na casa do irmão, o irmão está precisando. Às vezes é uma ligação. Isso também é recurso na mão do Senhor. Porque através de uma ligação que você faz, a pessoa ela pode ser, a vida dela pode ser mudada ali, ela pode receber uma palavra de transformação. Então não fica limitando o Senhor no dinheiro, não, porque isso aí é só mais um recurso. Às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, às vezes é só um carinho que você vai demonstrar para aquela pessoa e vai transformar a vida dela. Não deixe, sabe, de fazer nada, esperando ter ou ser alguma coisa. Muitas das vezes a gente fica esperando acontecer alguma coisa para a gente fazer outra coisa. Pensa assim, quando eu formar no Rema, eu vou começar a ministrar a palavra. Quando eu fazer a escola de ministro, aí sim eu vou estar preparada. Não, irmãos, comece agora. Talvez você não vai pregar para, sei lá, quantas pessoas tem aqui, 20, 30, não tem noção, mas você vai pregar para uma. Na sua casa, no seu trabalho, às vezes você está transformando a vida da pessoa que está com você. E ali transforma a outra, quem está trabalhando, está chegando. Como diz o Ed aqui domingo, o lugar que a gente trabalha é o melhor meio evangelístico que a gente tem, porque a gente passa tantas horas com as pessoas ali do seu lado, e você falando de Deus, falando a verdade, pregando a palavra, vivendo, não só pregando, mas vivendo. Porque o que você fala tão alto que às vezes as pessoas nem escutam o que você diz. São nas atitudes que você está ali trabalhando, são nas respostas às adversidades, são nas respostas que você dá no seu trabalho. As pessoas estão te olhando e elas estão te observando ali, você está influenciando. Ali você está pregando. Então, às vezes, você não vai começar a pregar para multidão, para multidões. Às vezes, você não vai começar a pregar para uma igreja grande, mas começa na sua casa. Começa a se dedicar, começa a se desenvolver. Quantas vezes, irmão, eu não gravei, eu mesmo falando para mim mesmo, pregando para mim mesmo, gravando, e eu escutava, porque eu tinha que começar a pregar para alguém, comecei a pregar para mim mesmo. E às vezes no trabalho, mudando a vida de uma pessoa, transformando a vida da outra, e assim, sendo fiel num pouco, no muito o Senhor nos coloca.
Não pense que você vai começar lá no alto. Não pense que você vai começar com muitos recursos, porque se você não souber administrar o pouco que você tem, o muito não vai chegar, irmãos. Se não começar a sobrar quando você tiver pouco, quando você tiver muito, também não sobra. É a administração que a palavra diz aqui nos talentos. O servo soube administrar bem os 5, ele multiplicou para 5. Mas o que tinha 1, ele não soube administrar nenhum. E aquilo ali ele enterrou e ficou por ali mesmo enterrado. O Senhor quer nessa noite que você use o talento que você tem. Pense aí o que você tem. Reflita aí, às vezes você pensa, não deixe o diabo falar com você que você não tem nada, porque você tem. E o Senhor sabe que o que você tem é poderoso para mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão perto de você. Ele vai te falar, o diabo, ele vai insinuar que você é simples, que você é humilde, que você não tem conhecimento, que você não sabe falar, que você não tem influência, que você nasceu numa família assim, que você nasceu assim, vai morrer assim. Ele vai falar. Mas você vai declarar que o que você tem é muito, muito nas mãos do Senhor, porque Ele pode, sim, fazer de alguns pães, alguns peixes alimentar uma multidão. Ele pode fazer a farinha, o azeite sempre sobrar na vasilha. Ele pode transformar a água em vinho, mas Ele precisa de um coração disposto. Ele precisa de um coração obediente à palavra do Senhor, porque quando você disponibiliza aquilo que você tem, irmãos, é o que ele precisa para operar. Lá em 2 Reis 4, eu quero ler com vocês uma passagem também, semelhante a esse da 2 Reis 4, da primeira palavra que eu li para vocês, lá da viúva. 2 Reis, capítulo 4. Que é um outro milagre também que aconteceu com o profeta Elias. 2 Reis 4. É outra vez Eliseu com outra viúva. Certo dia, a viúva de 2 membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então disse Eliseu, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas conseguir? Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e elas as enchiam. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. E eles responderam, acabaram as vasilhas. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse, agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Aleluias. Eu quero que você se atente aqui no versículo 2, que diz assim, o que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu e ele respondeu, diga-me o que você tem em casa. Irmãos, essa é a pergunta que eu faço para você. Me diga o que você tem. Pensa aí, não precisa responder. Pensa o que você tem. Foi a pergunta com que Eliseu fez para a viúva. O que você tem em casa? Ele precisava, o Senhor, ele sempre precisa de alguma coisa para partir o milagre. Ele precisa de alguma coisa para começar uma transformação na sua vida. Ele precisou da água para começar a transformar ela em vinho. Ele precisava do azeite para começar a transformar a multiplicação ali. Ele precisa de alguma coisa. Então eu faço essa pergunta para você hoje. Me diga o que você tem. O que você tem pode parecer pouco para você, mas é o que é necessário para começar aqui uma transformação na sua vida. E aqui ela responde, eu não tenho nada, ou seja, eu não tenho o que eu preciso, eu não tenho o que é necessário, exceto, mas eu tenho alguma coisa. Às vezes você pode pensar assim, eu não tenho ainda o recurso que eu preciso, eu não tenho ainda a influência que eu gostaria de ter, mas eu tenho alguma coisa que pode ser o ponto de partida para me chegar até lá. Então, você pode pensar sempre assim, eu ainda não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Foi o que a viúva fez. Eu ainda não tenho,
Ela respondeu, não tenho nada, ou seja, exceto uma vasilha de azeite. Ela não tinha o azeite que ela precisava, mas ela tinha uma vasilha. Então, ou seja, eu ainda não tenho o que eu preciso, mas o que eu tenho, eu estou dando. Eu tenho uma vasilha, não sei para que serve não, mas eu tenho só a vasilha, então eu vou dar a vasilha mesmo. Às vezes você vai ficar pensando assim, eu não sei o que eu tenho, mas o que você tem. Às vezes você vai pensar assim, não sei nem para que serve, mas o que você tiver, se você oferecer na mão do Senhor, o Senhor tem um poder de transformar aquilo ali e vai sobrar, irmãos. Aqui a palavra diz que o azeite começou a sair, ela começou a encher as vasilhas e pegou emprestado do vizinho até chegar ao ponto de não ter mais vasilha. E ela só tinha uma vasilha, irmãos. Imagina que vasilha que talvez ela teria, tão simples, tão humilde para aquela mulher, aquela viúva, passando por necessidade. E você acha que isso é pouco para Deus? Imagina o que você tem aí, o que Ele te deu, um coração disponível para ajudar, um coração disponível para ofertar, um coração disponível para fazer. Pare de querer esperar as coisas acontecer para você ser. Não seja antes que aconteça. Porque se você não ser hoje, não vai acontecer amanhã. A gente fica assim, quando acontecer alguma coisa eu vou ser assim. Não, irmão, seja hoje. Seja com o que você tem. Porque antes de você ter, você precisa ser. Antes de você ter, você precisa ser. Então, antes de você ter dinheiro, você precisa ser rico. Ser rico é uma questão de posição. Antes de você ter, talvez, uma casa maravilhosa para receber os irmãos, receba na sua casa. Porque o Senhor vai ver os irmãos, vai ver a sua casa apertada, Ele vai te dar uma casa maior. Se você tem um carro simples, dê carona no carro simples, porque daqui a pouco o Senhor vai dar um melhor. Vai dar um carro maior, mais confortável. Se você tem pouco tempo para servir ao Senhor, sirva com pouco tempo, daqui a pouco Ele vai te ajudar a você ter mais tempo disponível para Ele. O problema é que a gente quer esperar o tempo disponível chegar para a gente servir a Ele. Irmãos, não vai chegar. Não vai. Não vai chegar. Quando a gente achar que a gente está com tempo para servir a Deus, seja aqui no ministério, na igreja, ou seja em qualquer outra área aí fora, se a gente ficar esperando o tempo chegar, irmão, a gente não faz nada, porque o tempo nunca sobra. É ou não é? O tempo nunca sobra. A gente sempre acha alguma coisa e acha outra para fazer, o tempo nunca sobra. Mas se você colocar no seu coração que você vai doar o pouco do tempo que você tem, esse pouco tempo ele vai se transformar no muito, porque você foi fiel no pouco, no muito o Senhor também vai ser fiel com o Senhor, com você. Queria que você ficasse sobre os seus pés. Eu queria fazer uma oração que você fizesse aí no seu coração, aí no seu lugar, oferecendo ao Senhor o que você tem. Como aquela pergunta que Eliseu fez para aquela mulher, o que você tem em casa? Que você coloque diante do Senhor o que você tem. Não despreze o que você tem. Não ache pouco, irmãos. Não ache que aquilo não vai fazer diferença na vida de alguém, porque uma palavra que transformou a sua vida vai transformar a vida de outra pessoa, e vai transformar a vida de outra, e vai transformar a vida de outra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor não despreza o que nós temos. Ao contrário, o Senhor espera de nós corações sedentos, corações dispostos a obedecer ao Senhor, corações, Senhor, dispostos a obedecer e entregar o pouco que o Senhor tem nos dado, mas na mão do Senhor é muito. Deus, obrigado, Senhor, por cada talento aqui nessa noite, por cada um que veio ouvir essa palavra, apesar de todo o frio, apesar de todas as limitações e dificuldades. Nós sabíamos que o Senhor tinha uma palavra para nós e uma palavra para cada um aqui. Nós colocamos diante do Senhor o que nós temos, seja habilidade, seja recursos, seja, Senhor, um tempo disponível, seja um abraço, seja uma palavra de profecia, seja uma palavra de consolo. Nós entregamos diante do Senhor, nos direciona, Senhor, para entregar as pessoas corretas, porque nós sabemos que o pouco, Senhor, que nós temos pode transformar vidas, pode gerar milagres, pode trazer transformação, pode mudar a história, pode trazer a cura, Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor, por muito tempo, Senhor, que nós achamos que o que nós tínhamos não era nada. O Senhor não nos cobra resultado. O Senhor nos cobra o coração disposto. E é isso que nós vamos entregar ao Senhor nessa noite, um coração disponível para ser usado. Um coração, Senhor, disponível, firmado na Tua palavra, firmado no conhecimento da Tua palavra, Senhor, em fazer aquilo que nós fomos chamados como igreja para fazer, que é pregar a Tua palavra através da nossa vida, através do nosso comportamento, através das nossas finanças, dos nossos recursos. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor, que essa igreja ela vai fluir, Senhor, com corações dispostos. Essa igreja não vai ficar presa nas armadilhas de Satanás, daquilo que a gente ainda não tem, daquilo que a gente ainda não é.
Nós sabemos que em Cristo nós podemos todas as coisas. Nós sabemos que em Cristo nós podemos operar milagres e maravilhas, porque não é pelo que nós temos, mas é nas mãos de quem nós estamos colocando, pelas mãos do Senhor, que vai fazer a diferença nesse lugar. Nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. E a partir de hoje nós estamos com nossos corações dispostos a obedecer e a colocar esses talentos, Senhor, para servir ao Senhor cada dia mais e mais. Aleluias.